Hoje a gente tá aqui pra analisar os personagens de Stranger Things. Então não sai daí, tem muito personagem pra gente comentar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao Temperamentando, eu me chamo Luiz Gomes. E eu sou a Ruth Gomes. E hoje a gente vai falar sobre uma série que tá muito famosa aí no momento. Já é famosa, já tem um tempo, né? E tá lançando aí agora as temporadas, a penúltima temporada, se não me engano, na Netflix, que é Stranger Things. E tem muito personagem pra gente comentar, tem muita coisa legal sobre temperamento pra gente falar. Tem muito personagem fleumático, muito personagem melancólico pra quem aí é melancólico e quer tá reclamando, não tem personagem melancólico. Nesse aqui tem um monte de personagem melancólico pra você ver, pra você se analisar, pra você se comparar. Tem melancólico argila, pra você dar uma olhada, pra se analisar também. Então dá pra ver algumas variações de temperamentos nessa série. Então tem muita coisa legal pra gente falar. Mas antes disso, né? Se inscreve aqui no canal. Deixa o like nesse vídeo, pelo amor de Deus, porque já é a terceira vez que a gente tá gravando ele. A gente tava lá com 40 e poucos minutos de conteúdo, foi lá o computador desligou, a gente perdeu o som e tá essa maravilha. Então, terceira vez. Então, ajuda a gente aí dessa moral, empurra o vídeo. Curte o vídeo, comenta, manda pra galera, deixa seu comentário, se inscreve se tu não for inscrito, só pra recompensar nosso trabalho. Um vídeo longo e um vídeo que vai valer a pena, vai te ensinar muito sobre temperamento. E já é a terceira vez, então vai ficar ainda melhor, que a gente já estamos bem treinados agora pra falar dos personagens. Mas agora pensa num colérico e num melancólico depois de terem planejado, feito, verem que o trabalho foi pro lixo. Então, por favor, ajuda a gente aí. Curte. Se inscreve aí no canal, tá? Exatamente. Mas, então agora sem mais enrolação, vamos falar sobre um casal que é mais velho na série, mas que é bem legal de a gente começar falando sobre eles. São personagens assim queridos, né? E que tem uma junção legal, eles são opostos um do outro, que é o Hopper e a Joyce. O que a gente pode falar aí do Hopper e da Joyce? O Hopper com certeza é melancólico, né? A gente Sim. consegue perceber que ele é um cara de temperamento frio. Ele não tem reações rápidas e impetuosas no momento, né? Não é na hora que ele reage, ele sempre demora um pouco mais. Lá na primeira ou segunda temporada, que eu não lembro bem, ele tem problemas com bebida, porque ele tem questões emocionais que ele não consegue resolver. Ele tem dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? A gente vê que eu acho que ele gosta da Joyce, não se declara pra ela abertamente, né? Um negócio assim. Mas a gente consegue perceber que ele tem uma demora maior nas reações, sim, que as coisas têm um efeito muito mais duradouro dentro dele do que nas outras pessoas que não são melancólicas, no caso. Até naquela cena onde eles estão lá na Rússia, né, na prisão, ele pega e consegue deixar todo mundo pra baixo, todos os prisioneiros pra baixo, com o pessimismo dele, falando a respeito da dificuldade que é enfrentar um Demogorgon. Sim, bem melancólico isso, né? Bem do jeitão melancólico, e é nitidamente melancólico o Hopper, dá pra ver pelo jeito dele, a forma de reação dele, né? Como ele cuida da Eleven Como ele também. cuida da Eleven também, a forma dele cuidar, dá pra ver que ele é bem melancólico, né? Já a Joyce é totalmente ao contrário, né? É o inverso, né? Com certeza. A gente tem que deixar bem claro aqui que essa série ela tem um teor bem pesado, né? A proposta dela é ser aquele suspense mais pesado, então, inclusive, a comédia dela não é uma comédia tão leve assim. Então, os personagens, por mais... Então, por mais que ela seja um personagem sanguíneo, a Joyce, ela não vai ser aquele sanguíneo, super leve, Annie with Nick, todo mundo vê, uau, aquela pessoa super pra cima. Por quê? Porque não é o teor da série. Sim, mas é pesada, né? Série. Então até os caras quentes são pesados, né? Sim, os caras que eram pra ser leves, né? Os mais envolventes, que são os úmidos no caso, eles eram pra ser mais leves, mas eles são mais pesadinhos, eles têm esse clima mais meio sombrio. Não que a Joyce em si seja sombria, mas a forma dela atuar precisa ser um pouco mais contida. Sim. Mas a gente percebe que ela é aquela mãe compreensiva, né? Uma mãe bem flexível, bem que tenta entender o que o filho tá passando. É aquela mãe que quer ser amiga, que se preocupa, né? Que de vez em quando dá a louca, tipo nessa temporada. Crianças, vocês vão ficar sozinhos, o irmão mais velho de vocês vai cuidar de vocês. Sim. Porque eu vou pra uma reunião de negócio. E não era nada, ela tava indo pra Rússia,
atrás do Hopper pra poder resgatar ele. E aproveito citando aqui que não tem como a gente não dar spoiler das temporadas e principalmente dessa, né, que tá muito viva ainda na nossa cabeça, né? Então, você ainda não viu a temporada, não gosta de spoiler, dá uma segurada, dá uma pausa no vídeo, assiste, que esse vídeo que provavelmente vai estar estreando no dia que a série for lançada. Se nada der errado, né, esperamos se o mundo não explodir e apagar o vídeo, né? Ou se o computador do nada não sai andando, correndo, ali, se enfiar num bueiro. E se nada disso acontecer, o vídeo vai estrear no dia da estreia desse segundo volume da temporada. Então, dá uma pausa, assiste lá, depois tu volta pra tu não pegar nenhum spoiler. Eu detesto spoiler, dá vontade de largar um tapa na cara do cara quando ele dá spoiler. Então, se você também não gosta de spoiler, dá uma segurada, mas você volta depois, tá? Não vai deixar a retenção do nosso YouTube estragada porque você não tá querendo ver spoiler. Então, assiste a temporada lá e depois tu volta aqui pra dar uma moral pra gente. Vamos continuar então. Então, a Joyce, a gente vê que ela é sanguínea, né? Sim. Claro que não é um sanguíneo daquele sanguíneo, mas é um sanguíneo. Dá pra ver que ela tem aquele jeitinho dela de ser uma sanguínea, de falar, aquela coisa meio avoada, né? Aquela coisa bem impulsiva. Uma coisa que a gente até fala, né? Que a série, quando quer acontecer, ela bota a Joyce, bota outros personagens que tem um temperamento quente pra andar, né? Pra acontecer. Interessante, até né? A proatividade dela pra resolver o problema, né? Por exemplo, o filho sumiu, vou ligar pra um monte de gente, vou atrás de um monte de lugar. É claro que, é uma situação do filho ter sumido, mas a gente vê que até quando o filho não sumiu, outras situações que ela precisa resolver. Ela vai atrás, ela liga, ela arruma contato, ela arruma gente que conhece gente que conhece gente. Então ela consegue fazer essa rede de contatos bem completa pra ela poder resolver os problemas. Então isso é uma coisa também bem do sanguíneo que a gente consegue perceber. Sim, ela se conversa bastante, né, com as pessoas, né? Ela consegue ter um contato bastante fácil, né, com as pessoas. Agora, falando de outro casal, que é um casal mais novo, que é o filho da Joyce, que é o Jonathan e a Nancy. O que a gente pode falar dos dois? O Jonathan, com certeza, ele tá com um rótulo de melancólico na testa, né? A gente consegue perceber que ele é um cara bem na dele e bem marcadinho, né? Bem magoadinho, por assim dizer, bem no sentido mais ao pé da letra do melancólico, né? Até o hobby dele, que virou profissão depois, que é o fato dele tirar foto, né? De fazer fotografia. A forma como ele reagia ao bullying na escola quando implicavam com ele, né? Ele não era aquele cara que explodia, ele demorava a ter uma reação. Nessa temporada a gente vê também ele com problemas para poder contar pra Nancy de uma decisão que ele tomou. Então ele não consegue, assim, simplesmente pensar e, vou falar. Não, tudo ele tem que ficar pensando um tempão antes de fazer. É claro que a série, como ela tem um teor de mistério e tem aquela coisa de que o problema tem que ser resolvido, em alguns momentos do nada surta a ideia da pessoa e ela acaba tendo muitas ideias, às vezes, para poder resolver um problema. Mas, em geral, ele pensa bastante, né? Um padrão de comportamento dele, demorar para reagir, demorar para contar alguma coisa, demorar para falar alguma coisa, demorar para expressar alguma coisa, ficar marcado por muito tempo, chateado por muito tempo. Então, a gente consegue perceber isso até na cara dele, né? Se bobear, até o ator na vida real mesmo é melancólico, por isso que ele consegue interpretar tão bem. É até legal até citar isso, né? Que eu acho que a gente tem visto isso, né? Que quando o ator parece ser do temperamento que ele tá interpretando, fica muito mais fácil, né? E a gente vê que ele tem aquela cara de melancólico, aquele jeito de melancólico mesmo. E a gente vê isso também no ator, até pelas entrevistas dele, que parece ser, sim, um melancólico de tão bem que ele interpreta um melancólico super marcado, daquele jeito, assim, que pega mesmo a alma do negócio, ele pega o jeito mesmo do melancólico, né? É legal isso, né? Sim. Já por outro lado, a Nancy, né? Já não ocorre muito isso, né? Sim, ela parece ter um temperamento na vida real que é diferente do personagem. Que na série, ela parece muito colérica, né? É aquela pessoa que pega pra resolver, tem as ideias de ir atrás, é muito proativa, né? É difícil você ver ela demorando pra resolver alguma coisa. Sempre vem aquela coisa, ela pensa, como eu vou resolver? Ele já começa a fazer alguma coisa, ela não pensa tanto tempo pra resolver, ela vai atrás da resolução, é meio até impulsiva, em alguns casos ela chega a ser imprudente, se enfiando em lugar que é perigoso pra ela poder descobrir alguma coisa com aquele instinto repórter que ela tem, né? Instinto jornalista. Ela tá sempre iluminando, tá sempre fazendo, tá sempre levando o grupo pra frente, tá sempre pegando as coisas pra acontecer, né? Indo atrás, investigando o sumiço das pessoas, né? Então o que mais se encaixa com ela, com certeza, é o colérico, porque ela tem aquele jeito colérico de ser, né? Sim. Por mais que a atriz na vida real não pareça ser, né? Ela não tem aquela cara de colérica, ela parece ser uma pessoa mais fria, mais na dela. A bonequinha que ela tem, assim, toda delicadinha, não combina muito com o temperamento. Também eu não tô dizendo aqui que toda colérica vai parecer mais bruta e toda pessoa que tem cara de bonequinha tem temperamento frio. Não é isso. Mas a gente vê que não condiz muito o jeito que ela tá agindo. Até
nas entrevistas a gente consegue perceber aquela coisa mais contida também. Então, pode ser que ela não seja colérica na vida real, mas o personagem dela é. Sim, tem um jeitinho colérico de ser, né? E até a gente pode perceber que boa parte das resoluções partem dela, geralmente, né? Quando estão os mais velhos envolvidos. Tirando quando são os menores, só os menores fazendo alguma coisa. Quando os mais velhos estão envolvidos, geralmente as resoluções e a coisa do vamos fazer para resolver, geralmente parte dela. Tem 2 personagens na série também que se complementam bem, desde a última temporada, se não me engano, da 3ª temporada, que é a Robin e o Steve. E eles se complementam bem e tem temperamentos legais até pra se citar, né? Pra se falar como é que quando a série quer andar, coloca eles pra funcionar assim naquela interação deles, né? Qual, por exemplo, qual o temperamento aí do Steve, no caso? O Steve, ele parece muito um fleumático. Né? A gente consegue ver que ele não é um cara completamente explosivo, não é aquela pessoa completamente assim, ultra comunicativa de falar. Ele não tem isso, apesar de ele ser muito comunicativo. Ele conseguir falar com todo tipo de pessoa, a gente pode perceber isso. Ele fala com qualquer um. Ele fala com gente mais velha, ele fala com os pais dos amigos, com os amigos menores. Sim, com todo mundo. Então, exatamente, ele tem muito, é como se fosse o dom da diplomacia, né? Ele consegue falar com todo mundo tranquilamente e ele é uma pessoa mais tranquila. Por mais que ele seja mais atlético, que na primeira temporada ele tenha sido o valentão da escola que fazia bullying com os outros, pra gente ver também o poder da influência sobre um fleumático, como ele era na primeira temporada, por andar com gente que não prestava, e o tipo de pessoa completamente cativante que ele se tornou por andar com justamente o pessoal legal da série. Né? Exatamente. A mudança que o personagem tem, dá pra ver como ele é fleumático, né? Como ele se adaptou igual água mesmo lá no ambiente, né? Sim, e a gente vê que ele não é muito impulsivo, ele é até meio lento pra algumas coisas, né? Tanto que ele acaba sendo visto como o cara que vai ser babá das crianças, sim, né? E deixam nessa ele temporada bastante... Então ele tá muito de babá, né? Deixam ele pra cuidar bastante dos menores, que já não são tão pequenininhos assim, mas ele fica com eles a maior parte do tempo. E também o fato dele ser lento pra entender as piadas, né? Várias vezes alguém faz alguma piada, fala alguma coisa, ele fica com aquela cara de, tipo, não entendi nada. O que tá acontecendo, né? Tipo, o que tá acontecendo? Exatamente. Isso não é... Eu não vejo, pelo menos, como a parte avoada do sanguíneo que não tá prestando atenção. Não. Ele presta atenção, mas ele fica tipo, peraí, o que isso quis dizer, né? Demora um pouquinho a entender que já é diferente de quando um sanguíneo, pelo menos nessas séries, não entendem alguma coisa, é porque eles não estão prestando atenção. Então é diferente o motivo da lentidão para entender alguma coisa. E aproveitando então para falar sobre essa questão dele não ser um sanguíneo, a sanguínea que anda com ele é a Robin, né? Justamente. Ela a gente vê que já é o oposto, ela é bem impulsiva, né? Ela faz as coisas assim no calor do momento. A gente percebe nela um drama, uma performance, né? Ela é meio performática, principalmente quando ela quer conseguir alguma coisa. Naquele momento em que elas vão atrás da história do jornal lá de 1950 e poucos, a Nancy e a Robin, isso. Elas vão lá e quando Nancy, que fez aquele planejamento, não tá conseguindo aquilo que ela quer, a Robin entra em ação com uma coisa completamente improvisada, fora do script ali. Então vira aquela coisa assim, bem fazendo drama mesmo, e ela acaba conseguindo o que quer. A falta de filtro dela pra falar, ela mesma, né? Fala isso na série. Sem noção muitas vezes. Sim, a Nancy, que é colérica, ela fica até de saco cheio, de tanto que a Robin fica falando no ouvido dela, né? Mas aí a gente consegue perceber essa sanguinice nela. A impulsividade dela, né? Até porque o jeito que a série acontece quando coloca ela pra tá em ação, né? Tanto que ela puxa o Steve, né? Senão o Steve fica parado. Tá sempre lá atrás do balcão vendendo aquele DVD lá dele, né? Sim. Aí quando bota ela pra tá com o Steve, a gente vê como é que as coisas funcionam bem mais fáceis, as coisas fluem. A série bota muito legal isso. Acho que até é legal citar, né? Que, falando novamente, ela coloca os personagens quentes pra fazer a série rodar, né? Pra fazer a série acontecer, pra fazer as coisas rodarem. Já falamos aí da Joyce, já falamos agora da Robin, né? Quando eles estão em ação, a série tá acontecendo, né? E, né, aproveitando nessa temporada, né? Teve um personagem novo que fez muito a série acontecer, que foi o Ed, né? Foi um personagem que marcou muito essa temporada, né? E a gente vê também que ele é um personagem quente também, né? Com certeza, ele é sanguíneo, né? Tanto quando ele aparece na série, eu pensei de verdade que ele fosse ser um Billy 2.0. Chato pra caramba. Eu já tava assim, meu Deus, eu não aguento mais personagem chato nessa série. Personagem chato de fazer a gente quase passar mal. Aquele jeitão chato, né? Que eles colocam. Parecia que ele seria desse jeito também. Exatamente, aquele personagem ruim que tu fica, mano, por
que não some dessa série? Mas não, depois com o tempo ele foi cativando, né? A gente vê também que ele é bem performático, aquela cena então dele subindo na mesa durante o intervalo para conversar com os outros, aquele drama, aquela expansão toda, né? O chamar bastante ele atenção. Botar a mão no ombro pra falar, né? Isso, aquela história dramática que ele conta, ele bota a mão no ombro e começa a convencer os meninos, envolvendo eles numa história para poder convencer eles a encontrarem outro participante para o jogo. Então a gente vê que ele tem bastante característica de um temperamento sanguíneo. Até quando começam a procurar ele e ele começa a ficar com medo, ele foge. Ele não é aquele cara que, tipo, vou brigar mesmo. Não, ele vai pro canto dele, né? Os temperamentos úmidos evitam o embate porque eles priorizam a harmonia das relações sociais. E a gente vê isso nele. Não que ele seja o cara que tem a harmonia com todo mundo. Mas quando a coisa esquenta, é claro também que ele estava correndo risco de vida, né? A gente até compreende isso. Ele se esconde. Dá pra ver a diferença dele pra Nancy, por exemplo. Dá pra ver a diferença dele para os melancólicos, pros fleumáticos, né? Dá pra ver que ele tem aquele jeito expansivo, aquela coisinha de que se empolga. Ele tem aquele discurso marcante, né? Pra convencer a pessoa pro lado dele, pra aquilo que ele quer. Então, o que melhor se encaixa com certeza no Ed é o sanguíneo. Né? A diferença dele até pra aquele cara chato que apareceu, que a gente nem colocou aqui na lista pra analisar, porque é irrelevante de tão chato que é o personagem. Aquele garoto louro, vocês sabem quem é, a gente vai botar a foto dele aqui em algum canto, mas esse personagem a gente vê que ele é quente, né, expansivo, ele convence a cidade inteira a ir atrás, a perseguir todos os meninos daquele grupo, cismando que o negócio era um culto do além, sendo que não tem nada a ver, mas botou na cabeça que aquele pessoal era perigoso. Ele não só acreditou naquilo, como ele quis convencer todo mundo a respeito daquilo também e fez toda uma movimentação em prol de um objetivo, mesmo que seja ruim, né? Então a gente vê a diferença dele colérico pra o teimosia, né? Como é que é o nome? Ed. Pro Ed, que é sanguíneo. A teimosia dele, né? Dá pra ver como é que ele é teimoso, esse personagem, né? Vamos falar agora, então, dos personagens principais, daqueles que estão na série há mais tempo, tirando, claro, a Hopper, a Nancy, o Jonathan, falando dos personagens principais dele, dos mais novos, que estão na série já há um tempo, né? Mas, antes da gente falar dos personagens, cara, novamente, se inscreve aí, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar seu personagem preferido, comenta aí embaixo também se você já viu algum personagem que tem também o seu temperamento, se você também é assim no seu dia a dia, como é que você é, se você é parecido, se você é diferente. Comenta também embaixo a próxima série que a gente pode analisar os personagens aqui. Já tem outra série gravada aqui, um sitcom muito conhecido que a gente já gravou, já tá gravado, tá indo pra edição pra gente tá postando nas próximas semanas, nos próximos dias aí. Então a gente vai começar a investir legal em personagens, em séries aqui, analisando uma série completa. Comenta aí embaixo então filmes, séries. Já tem alguns séries e filmes que as pessoas já recomendaram, já estamos anotados, já vamos fazer. Poderoso Chefão, temos aí o famoso e infame Thomas Shelby, que também tá sendo muito pedido, nós vamos fazer. Tem também até a questão dos personagens da Bíblia também, que nós vamos fazer, pra gente vai ser muito, muito legal fazer, que é uma coisa que a gente vive muito. Nós vamos fazer também, estamos analisando aí, colocando alguns personagens, pensando pra gente não colocar o jargão de sempre. Sim. E então tem muita coisa legal, então se inscreve aí se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto. Quem já conhece o nosso canal sabe, tem muito conteúdo teórico, conteúdo sobre análise, conteúdo sobre personagem, conteúdo sobre teste de temperamento, sobre variação, então tem tudo completo pra você estudar sobre temperamento, então se inscreve aí. E se você também não conhece, o nosso e-book também tem um monte de outros personagens lá no nosso e-book, falando sobre cada temperamento, a gente explicando sobre quente, frio, seco e úmido. Se você não quer investir muito, mas quer descobrir seu temperamento, quer começar a estudar sobre temperamento, cara, dá uma olhadinha no link na descrição do nosso e-book que vai te ajudar muito. Uma leitura simples, rápida, tem aí cerca de 80 páginas, tranquilo de ler, vai te ensinar, tu vai aprender tranquilo a se conhecer e conhecer também as outras pessoas. Então, não perca tempo. Muito personagem interessante de filme e série que vocês conhecem, vão conseguir assistir, então vale a pena dar uma olhadinha no link aqui embaixo. Dá uma olhada, o link tá na descrição, tá bom? Vamos agora para os personagens principais, começando pelo Will, que é um personagem que ficou bem marcado nessa temporada. O que a gente tem pra falar dele? Qual é o temperamento do Will? Então, não é muito difícil de ver, né? Não, parece que a mãe deles, que é a Joyce, tinha um útero preparadinho só para parir melancólicos, porque ele também é melancólico, igual o irmão dele, com um adendo de que nele eu consigo perceber a variação do Argila. Sim. Talvez se eu chutasse a do Jonathan, eu diria que ele é melancólico pedra. Não sei, talvez. Mas o do Will, a gente consegue perceber a argilice dele. Por quê? Porque ele é mais sensível emocionalmente, né? A gente percebe nele uma certa fragilidade, até maior
maior do que a do irmão dele. A questão também dele ter dificuldade de expressar aquilo que ele fala, né, aquilo que ele sente. Tem até uma cena interessante que ele tá falando pro Mike que é difícil falar daquilo que ele sente, essas coisas, é meio que como se fosse muito desconfortável pra ele, né? Sair daquele conforto e expressar a palavra, expressar, né, por palavras aquilo que tá sentindo, geralmente gera um esforcinho maior para pessoas que têm temperamento frio. E para melancólico, que sente tudo confuso, então, como eu acredito que ele seja da variação argila, fica até um pouco pior. Eu acho que é legal até citar, né, que a gente vê como é que ele tem a dificuldade de falar, né, e como ele é um melancólico, assim, bem melancólico, né, que tem essa temporada tem uma parte que o Mike vai visitar ele e a Eleven lá na outra cidade, né, e quando chega lá, o Mike e a Eleven ficam lá, né, como dois namorados, patinando naquele negócio lá que parece um gelo, naquele ringue lá. E a gente vê que ele fica todo bolado, triste, aquela cara assim, o que tá acontecendo e tal. Todo mundo fica assim, o que tá acontecendo? Só que a série não explica muito. Depois, pela internet, nas nossas pesquisas, a gente vê que aquele dia era o aniversário do Will e ele não falou nada. Ele ficou quieto, só esperando que as pessoas adivinhassem. Isso é muito coisa do melancólico, ficando quieto, ficando com a cara assim, emburrada, esperando que as outras pessoas venham descobrir o que tá acontecendo, né? Então, a gente vê muito nítido isso nele, né? O drama dele ficar tipo, poxa, ninguém lembrou do meu aniversário. Provavelmente era isso que tava passando na cabeça do personagem, né? Não, deixaram bem claro, né? Dá pra ver isso. Não lembraram do meu aniversário. Ninguém lembra de mim, ninguém se importa, né? Vem aquele drama um pouco maior, ao invés de simplesmente falar, poxa, gente, vocês estão esquecendo que hoje é meu aniversário? Seria muito mais fácil, não precisaria passar o dia inteiro com drama, né? E seria também até uma forma de compreender que as pessoas esquecem datas. Isso pode acontecer, mas na série ele leva aquilo como um pouquinho mais dramático, né? Não fala nada e a gente vê que até o último episódio não foi citado isso. Sim. Mas pelo que a gente viu na internet, realmente era o dia do aniversário dele. Se coloca no centro, né? O jeito dele se colocar no centro da situação é muito coisa de melancólico. Sim, essa coisa do melancólico se colocar no centro, né? Como se, tipo, tudo que importa é ele, tudo é sobre ele, tudo o mundo está contra ele. Então, esse tipo de característica dele é bem melancólica mesmo. O apego que ele tem às coisas, né? Lá na primeira temporada a gente consegue perceber que todos eles jogavam o mesmo jogo, não sei se toda semana ou toda noite. E aí, quando os amigos dele começaram a querer mudar aquela rotina, se interessar por outras atividades, ele começou a ficar bem chateado, bem incomodado com aquilo, que aquilo era a vida dele, né? Era muito importante pra ele que as coisas acontecessem sempre daquela forma. Então a gente vê um certo apego dele, uma dificuldade, né, de aceitar de pessoa, de mudança, de objeto, de coisa. Ele fica retendo as coisas mesmo. Dá pra ver isso nele. Agora vamos aproveitar então, vamos falar de outro personagem que tem esse jeito também frio, que é o Lucas. Sim, o Lucas, que é fleumático, por aquilo que a gente consegue perceber. Como a gente falou, né? Série dos fleumáticos e dos melancólicos, isso, né? A gente consegue perceber a diferença do Lucas pro Will, pro Hopper, pro Jonathan, né? É frio, demora a reagir, sim, mas não tem o mesmo peso que a terra tem, que é o elemento do temperamento melancólico. Então a gente consegue perceber que ele tem essa demora de reação, né? Ele quer agradar as pessoas, ele é mais agradador, tanto que nessa temporada que a gente vê, ele tá tentando se encaixar num grupo que é o mais queridinho da escola, né? Porque ele tá cansado de ser visto como um cara que é esquisito, ele quer ser normal, ele quer ser popular, né? Ele quer agradar. Ele quer se adaptar, né? Mas a gente não vê... a gente poderia falar, mas é um sanguíneo que gosta desse tipo de coisa, de querer aparecer, de andar com gente que é mais importante pra se sentir melhor. Tudo bem, mas ele não tem expansividade. Não, dá pra ver, né? Só olhar, exatamente. O cara olhar e falar que ele é sanguíneo, o cara tá louco. Ele empaca muito nas situações, né? Ele é pego de surpresa, desprevenido. Então dele, trava e, caraca, dá aquela pane, tipo, o que eu vou fazer? Ficar pensando, dá pra ver que ele tá lá. Isso. Só lembrar dele também, o tipo de reação que ele tem nos foras que a Max dá nele, né? O tempo que ele demorou pra poder, não sei se ele se declarou, não lembro, mas que ele demorou pra demonstrar pra Max ali, já não foi aquela coisa tipo, vou resolver aqui o problema. Não, foi aquela coisa mais contida, mais demorada. Então, por causa até dessa necessidade de se encaixar e do se encaixar sem problema, a gente percebe também a questão do fato dele ser fleumático. Sim.
Agora, aproveitando então, a gente pode falar até da irmã dele, né? Que é um personagem totalmente oposto ao Lucas, né? Sim, que é colérica, e nela a gente ainda consegue perceber a variação do colérico faísca, né? Uma pequena Rochelle. Pequena Rochelle no Stranger Things. Isso aí, ela é completamente joga no ventilador mesmo e fala pra resolver. E até a cena dela, eu amei aquela cena, porque eu detesto aquele personagem daquele menino louro que eu não sei o nome até agora. Ela atende a porta do cara lá procurando o Lucas e, tipo, toda hora ela fala, eu tenho mais o que fazer, e quase fecha a porta. Aí quando ele bota o pezinho pra segurar, a gente acha que ela vai dar uma estremecida, mas depois ela fala mais alguma coisa e fecha a porta na cara dele. Se eu não me engano é isso, né? Ela consegue fechar a porta na cara dele. Eu acho que sim. De qualquer forma, ela é bem marrenta, né? Ela se posiciona bem. Quanto com o Ed também, aquela parte que ela se posiciona com o Ed, né? Quando ela vai entrar lá no ele tentando clube lá de RPG. Isso, ele tentando colocar medo nela pra dizer que ela não ia conseguir. E ela pega e faz aquele jeitinho assim que só colérico faísca tem pra poder dizer que ela ia conseguir sim e que não tinha problema nenhum. Ela não se mostrou intimidada, né? Em nenhum momento, pra ninguém, ela se mostra intimidada. Por mais medo que a pessoa possa tentar colocar nela, ela só faz aquela caretinha levantando uma sobrancelha só e não se intimida, né? Ela cai pra cima se for necessário. Se fizerem um salto no tempo, vai ser a Rochelle que vai entrar no lugar da Erika. É isso aí. Vai ser a Rochelle. Se mostrarem no futuro, é a Rochelle. Quem não viu ainda, a gente tem até aqui no canal, a gente tem uma análise da Rochelle, né? Isso. Depois dá uma olhada na descrição do vídeo que a gente deixa aqui pra vocês darem uma olhada se vocês não conseguirem achar. Justamente, ela também tem essa coisa de resolver o problema, né? Tanto que teve uma cena que foi até engraçada, que é a parte em que eles estão fugindo lá da casa pra ir pra uma outra casa que eu não lembro de quem é, se eu não me engano, é a casa do Will mesmo, né? Enfim, eles estão saindo da casa de um pra ir pra casa do outro e a polícia tá lá na casa interrogando eles porque eles estão sendo acusados por aquele outro maluco lá do culto maluco deles lá. E aí quando eles fogem, né, foi até engraçado porque a gente tava assistindo, eles fogem da casa e tá o carro de polícia lá parado. Aí o colérico aqui do lado virou e falou assim, por que ninguém fura o pneu desse carro? Mas não tinha nem dado tempo, as crianças não tinham nem passado perto ainda. Foi lá a Erika e fez o quê? Furou o pneu do carro. Coisa bem de resolução de um colérico que pensa rápido e ainda consegue sair em vantagem, né? Porque pensou as coisas de uma forma mais rápida. Agora pensando também em outro personagem quente que anda com esse grupo, que nós já até citamos, que é um personagem que ficou muito famoso essa temporada aí. Ele já era famosa, um personagem, né? Mulher, ficou famosa, mas destacou muito por causa da música, né, dessa temporada aí, ressuscitou, a música foi até pro top 1 lá das paradas por causa da cena com o personagem que é a Max, né, que também tem um temperamento quente também e também colérica, né? Exatamente, ela também é colérica, mas se eu fosse chutar uma variação pra ela, não seria o Faísca, seria o Brasa, porque ela tem mais aquela coisa de se preocupar com os amigos, né, de se importar com eles, de conseguir acolher mais eles. A diferença dela pra Erika é nítida, é notória, mas as duas são esquentadinhas, as duas são difíceis de você se aproximar quando elas não querem, né? Tem muito essa coisa da resposta rápida, de um forinha, de ser um pouco mais grossa, até o momento difícil que a Max está passando, ela não compartilha com ninguém. Por quê? Porque, de certa forma, eu acredito que seja por não querer demonstrar fraqueza, né? O colérico tem muita dificuldade de pedir ajuda, e a gente percebe isso até por essa atitude da Max mesmo, que ela não pede, ela não fala pra ninguém que tá tendo pesadelo, que o nariz dela tá sangrando, ela não fala nada, né? Ela simplesmente vai vivendo. E a gente vê também a facilidade que ela tem em ficar sozinha, né? Nessa temporada ela fica muito sozinha e ela tá tranquila, assim, né? Por mais que ela esteja passando por aquela situação difícil, mas ela fica sozinha e outros personagens não conseguem ficar sozinhos. Eles têm que ter uma interação melhor, a gente vê que ela fica mais fácil sozinha. Quando acontece o primeiro crime lá na temporada, ela tá sozinha, olhando, tá em casa, ela vai olhar sozinha, vai tomar as atitudes, então a gente vê que ela é uma colérica, assim. E é interessante até mencionar isso, a Erika e a Max, elas comprovam muito aquilo que eu sempre falo de temperamento extrovertido, né, que é a pessoa ser focada pro lado de fora, mas o extrovertido não significar ser simpático com todo mundo e fazer amizade na fila do pão. Falante, exatamente. A gente vê que as duas, elas falam bastante, elas se expressam bastante, mas não é aquela comunicação para fazer amizade, né? Uma tá mais preocupada com as amizades, é mais focada nas amizades, mas pela fidelidade. E a outra não esquenta muito a cabeça, não. Se ela tiver que é a Erika, no caso a irmã do Lucas, né? Se ela tiver que brigar com todo mundo e fazer outra coisa da vida, dá pra perceber nitidamente que ela faz isso sem sofrer nem um pouco. Sim, dá pra ver. Agora um dos personagens mais queridinhos que tem na série desde o começo, que é o Dustin.
que é um personagem super querido também, e é um alívio quando ele vem, é um alívio, dá pra ver qual é o temperamento dele. Com certeza você já matou qual é o temperamento dele, você entende um pouquinho de temperamento, né? Que não é difícil falar do Dustin, né? Sim, que é sanguíneo, a gente consegue perceber que ele é quente, né? Ele é expansivo, ou seja, ele tá sempre falando, faz piada sem graça, né? É aquela pessoa assim que tá dos mais novos, geralmente quem tá tomando a frente pra resolver é ele, né? O Mike não toma a frente, que a gente não falou dele ainda, mas vai falar. Os outros também não tomam a frente. Geralmente, quem tá tomando a frente, quem tá conseguindo ferramenta, quem tá conseguindo descobrir alguma coisa a mais, é sempre o Dustin. Inclusive, quando o Dustin tá com o Steve, ele que movimenta o Steve também, que é interessante da gente falar isso, pra ver como o Steve ele é fleumático mesmo, que vai atrás de quem tá apontando o caminho, e o Dustin ele é sanguíneo. Aí você pensa, não, mas o Dustin ele não é distraído, o Dustin é muito inteligente. Claro que eu não tô falando aqui que os sanguíneos não são inteligentes, muito pelo contrário. Mas no caso dele, eu acredito que seja até um aporte seco, né? Quando ele fala, ele não fica falando só palavras ao vento. Ele fala com uma intenção. Ele pode falar bastante, mas a intenção dele ali é, por exemplo, comunicar um problema, arrumar uma solução, uma sacada que ele teve. Então, ele comunica bastante, ele é bem leve, ele é comunicativo, é expansivo, não fica marcado, a gente não vê ele ficar guardando mágoa ou as coisas fazendo um efeito muito prolongado dentro dele, mas ele tem esse foco, né? Essa coisa mais diferente esse foco que é diferente já da Robin, que ela não tem tanto do foco, ela quer falar, e é diferente também do Ed, que também não tem todo esse foco, que é diferente. Se eu fosse chutar, talvez a Robin seria Sanguínea Brisa e o Ed seria o Ar. É um cara bem mais focado, né? Dá pra ver que ele é mas focado, o Dustin tem bastante resolve foco. o problema também, tá sempre focado. E tem essa questão da ciência, né? Ele é muito envolto nisso, né? Então dá pra ver que ele tem essa coisa bem puxada nele de resolver, de estar resolvendo coisa, ele tá buscando cientificamente, comprovando, não só ficar voando, falando. Pesca no ar as coisas, ele pesca muito rápido, assim, uma coisa passa e peraí. Mas ao mesmo tempo a gente vê que não é um colérico, que ele não tem aquele jeito mais difícil de lidar, né? Ele não é tão incisivo. Como a Max, por exemplo, que é mais incisiva, quando pega, fala mesmo, bota todo mundo no lugar, não vai pro teu canto, eu vou pro meu. Ele tem um jeito de bem, assim, sanguíneo, né? De ser leve. Quando a série coloca ele, é pra aliviar as coisas, né? Agora a gente vai falar dos dois principais da série, que na nossa visão são os dois principais, são os dois que mais marcam ali, que é o Mike e a Eleven. Começando pelo Mike. O que a gente pode falar do Mike aí? O temperamento do Mike também não é muito difícil, né? Sim, com certeza fleumático. Se adapta com facilidade. Não se adapta tanto no sentido de mudar, igual o Lucas acaba querendo fazer. Mas ele não mostra tanta resistência assim pra lidar com as outras pessoas. Ele é muito ingênuo, né? Ele demora a perceber que tem alguma coisa errada. E, nossa, ele é aquela pessoa que você vê que demora pra entender o que tá acontecendo do lado de fora, né? É muito confortável ficar no cantinho dele. Claro que ele fica lá com os amigos dele, tem toda essa coisa da série também. Se todo mundo for ao pé da letra, o temperamento muito forte, não tem série, né? Mas não dá, a série vai ter que acontecer, então tem que ter algumas quebras de padrão ali, né? E também a gente poderia contar isso como personalidade, né? Ele é mais assim, no grupo de amigos ele é tranquilo, de boa, mas a gente vê que ele é bem ingênuo, ele demora a entender as coisas, né? Mas ele pensa bastante, ele reflete muito sobre as coisas, e quando ele chega a uma conclusão, é uma conclusão mais certeira, né? Aí ele fala, gente, é isso aqui. Aí ele dá ideia, ele mostra proatividade também, mas depois dele já ter pensado um certo tempo a respeito daquilo. Nunca é no impulso. Sim, ele é tranquilo, né, cara? Porque ele é tranquilo, ele é leve, ele é light, ele gosta de ir se adaptando, é até um pouco incisivo em alguns momentos, mas depois de pensar muito que ele vai dar uma opinião mais séria e tal. Claro que o fleumático vai dar opinião, tem gente que acha que o fleumático não vai dar opinião, não vai dar, só que ele vai pensar, ele vai refletir, ele não vai ser igual um colérico que vai dar a opinião muitas vezes sem pensar, até falando besteira, entendeu? Ele vai pensar, ele vai raciocinar. Então, o Mike, ele é bem fleumático, até naquela parte que a gente falou do Will, né, de ser aniversário dele, o Will tá lá todo bolado e ele não tava percebendo, tava daquele jeito assim, tu não tá percebendo não, até aquela parte que estavam fazendo bullying com a Eleven, né? Ele tipo, cara, tu não tá percebendo não? Percebendo o quê? Não sei, não tô entendendo, o que tá acontecendo? Essa aqui é minha amiga, o que tá acontecendo? Nossa, aqui é amiga boa, nossa, e maior falsidade rolando, ele não tá percebendo nunca que um colérico ia ver aquilo, ia engolir, nem o melancólico, tanto que o melancólico na série também não engoliu, que é o Will, ele não engoliu aquela cena, ele
ele falou com o Mike, pô, tu não tá percebendo não, cara? Se liga, acorda. E engatando agora também, né, na questão de fleumático, a gente pode falar que temos um casal de fleumático, que é a Eleven também, né? Que a gente pode falar que o melhor que se encaixa pra ela é um fleumático, né? Sim, eu concordo com isso. Por quê? Ela não tem reações muito incisivas também. Ela consegue ser bastante assim pra agradar os outros, né? Tanto que ela nessa temporada ela passa muito por isso, de querer se encaixar. Tem algumas coisas nela que são diferentes, porque a gente tem que levar em consideração o contexto dela na série. Ela não foi criada de uma forma normal. Até os 11 anos dela, ela era chamada de um número e ela era como todas as outras crianças e era fruto de experimento. Então ela tem aquela coisa também do poder dela, da forma dela usar. Até foi o Vecna que ensinou pra ela, né? A gente descobre isso depois, que ele ensina pra ela que ela tem que usar aqueles sentimentos ruins como fonte de energia pra ela conseguir fazer aquilo. Então por isso que a gente vê ela gritando muito, ela fazendo um pouco de escândalo, mas geralmente quando ela faz isso é no intuito de liberar o poder dela, né? Saindo até mesmo da zona de conforto. Por causa da série. A série tem que acontecer, né? A série tem que rolar, né? Então eles têm essa questão deles estarem ali, né? Sempre fazendo o personagem dar aquelas explosões. Mas o que melhor se encaixaria pra Eleven seria um fleumático. Talvez, se tivéssemos um panorama melhor na série do personagem, talvez entraria num melancólico. Talvez, né? Mas aí teria que ver mais o dia a dia, muito mais coisa, né? E também a questão dela ter sido criada no laboratório lá, aquela coisa toda fez ela ser uma pessoa sem personalidade, ela era um número. Exatamente. Então é complicado de conseguir entender, mas o que melhor se encaixa com certeza seria um fleumático, né? Olhando até um casal fleumático lá, né? Que são parados, estão precisando sempre de alguém colocar uma pressão, eles demoram a sair do lugar, demoram a se ver, demoram a fazer as coisas acontecer, quando vão fazer ficam até meio deslocados, com todo mundo tão lá patinando nessa cena da patinação lá, e todo mundo olhando, fica aquela coisa meio descolada, que eles são bem fleumáticos, né? Sim. E a Eleven tem bem essa questão de ser fleumática, ela, né? Perdoa bem fácil. Perdoa fácil, ela releva fácil. Ela fica magoadinha por um tempo, mas você vê que não é aquela mágoa que vai ter um efeito mesmo. Então é aquela coisa assim que daqui a pouco passou. Então comenta aí embaixo qual que é o temperamento da Eleven pra você. Se você concorda ou se você discorda, ou se você acha que seria um outro temperamento. Então não vai falar que ela é supina, tá bom? Pelo amor de Deus. Agora, pra gente encerrar, um personagem que apareceu nessa série aí, mas a gente não teve muito panorama, que é o Vecna. Dá pra saber o temperamento do Vecna? A pergunta que fica. O do Vecna é um pouco mais complicado. Por quê? Isso, tá, gente? Só você pesquisar na internet. Psicopata, né? Qual é o problema da gente encontrar o temperamento de um cara que é psicopata? Por que ele é psicopata, primeiramente? A gente vê na série que ele não tá nem aí, ele não tem nenhum pouquinho de empatia pelo sofrimento dos outros. Inclusive, ele sente até prazer, né? Ele sente prazer em ver o sofrimento da outra pessoa. Ele manipula sem coração nenhum, né? Foi o que ele fez com a Eleven lá. Ele conseguiu fazer, virar a cabeça dela, criar uma história lá dentro, com aquele jeitinho amoroso, né? Parecendo que é uma pessoa preocupada, simulando sentimentos, mas você vê que era tudo completamente o contrário daquilo. E tem até prazer em torturar, né? A gente vê até a forma como ele acaba com as vítimas dele, a história que eles contam de quando ele era criança, o que ele fez com a família dele, não sente remorso, não sente peso na consciência, não sente saudade. Então, e como a gente define o temperamento de uma pessoa? Olhando as inclinações emocionais e comportamentais dela. Então, quando uma pessoa ela tem uma deficiência, no caso do psicopata, o cérebro dele é muita razão e pouca emoção. Claro que tem níveis, né? Tem vídeos de psiquiatras explicando isso na internet, você pode procurar, que é muito interessante, mas é excesso de razão e ausência de emoção. Então, como é que a gente define a predisposição das emoções dele se ele não tem isso muito bem? Mas se eu pudesse chutar a motivação que ele tem para continuar fazendo o que ele faz, para usar a psicopatia dele, eu chutaria um melancólico. O ideal muito elevado de um mundo perfeito e o ser humano tá fazendo mal pro mundo, né? As pessoas não merecem viver. Meio Thanos, né? Meio Thanos, exatamente. E a gente vê que o Thanos também... O Thanos só não fala que o Thanos é um psicopata porque ele ainda tem aquele sentimento pela Gamora, aquela coisa toda. Sim, mas ele é né? melancólico. Sim, imagino que ele pode ser melancólico também. Ganharam até um personagem de brinde
Wood aqui que não tem nada a ver com a história. Parece ser melancólico Mas ele sim, né? parece. Mas o Vecna também acho que o que mais se encaixa com certeza é melancólico. Ele tem sede de poder, tem, mas o discurso dele não é esse, né? O discurso dele não é eu quero dominar o mundo, é tipo as pessoas estão estragando o mundo. É pelo valor, né? Pela aquela coisa do irascível, né? Sim. Por causa desse apetite, né? Irascível que ele tem de querer ter os valores dele, lutar pelos valores dele, né? E Claro eu que de acho uma forma completamente de uma forma errada, errônea, claro, né? Se coloca no centro do mundo, aquela coisa toda egoísta. Sim. Então, acho que o que realmente que se encaixa melhor é melancólico, mas, assim, teria que ter um panorama muito melhor. Pode ser que estamos gravando esse vídeo, a gente não viu ainda os últimos 2 episódios dessa segunda parte aí que vai estar lançando na Netflix. Dia 1º agora, né? Provavelmente hoje que tá lançando esse vídeo. Esperamos que se o mundo não explodir, vamos postar. Então a gente não tem um panorama grande ainda sobre o personagem, que começou a entregar mais sobre o personagem no final desses últimos episódios, desse primeiro volume. Então, pode ser que nessa segunda parte a gente consiga entender um pouquinho melhor dele. Sim. A gente pode até falar nos comentários ao Vecna, batemos o martelo, carimbo é esse, de melancólico ou sei lá de outra coisa que pode ser. Mas, no princípio, melancólico, né? Sim, pelo que eu vejo, sim. Mas lembrando, é difícil saber o temperamento por causa da psicopatia. Ele é um psicopata, é inegável isso, né? Ele é um psicopata, então fica mais difícil de ver o temperamento por causa dessa deficiência emocional que ele tem, né? E, bom, acho que é isso, né? Sim. A gente procurou falar nesse vídeo aqui de muitos personagens secundários, principais. Tinha outros aí, uns personagens aí terciários, vamos colocar assim, a galera mais ali desconhecida, mas o vídeo ficaria muito longo. Acredito que nós já estamos gravando aqui há 40, 50 minutos, não sei quanto tempo vai ficar o take do vídeo, né? A edição do vídeo vai ficar longo também, então assiste aí, nem que seja parcelado, né? Assiste aí que vai ser quase um episódio novo de Stranger Things também, que é bem grande, então vai ser quase isso, não vai ser isso, mas vai ser quase isso. E novamente, gente, ó, se inscreve aí no canal, Exatamente. né? Não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar, dá trabalho pra caramba fazer, manda pros amigos, manda pra galera que você conhece aí que gosta de Stranger Things, manda pra galera da escola. Aqui embaixo seu personagem favorito. Também, às vezes, se você não se identificou com algum deles, mas ficou com dúvida do seu temperamento, dá uma olhadinha no link da nossa consultoria aqui embaixo, que pode te ajudar a descobrir se você se parece mais com algum deles ou não. Descobrir sua variação também, né? Exatamente. Na consultoria. Então você que tem casal aí, como falamos, um casal de filomático, quer aprender a se alinhar as ideias, aprender a conversar um pouquinho melhor, aprender a entender o outro, consultoria para casal, vai falar diretamente com a Ruth. O link tá aqui embaixo na descrição do formulário. Depois a Ruth vai entrar em contato com você pelo WhatsApp pra gente acertar os detalhes, pra gente bater um papo, pra gente descobrir essas variações, temperamento e alinhar o casamento, o relacionamento que você possa ter. Isso aí. Então, é isso, né? Acho que sim. Não se esquece, comenta também uma série pra gente analisar futuramente aqui no canal. Já cito aqui que a gente vai analisar daqui a pouco o Thomas Shelby, né? Que a gente já tem o pessoal pedindo bastante ele, coisas da Marvel. Estamos pensando em fazer também alguma coisa sobre o Thor, que tá pra lançar o filme agora, essa próxima semana. Se vocês quiserem, comenta aqui Comenta embaixo. aí embaixo que a gente pode analisar também. Eu vou deixar aqui do lado também, ó, nossa playlist. Aqui do lado vai aparecer praticamente, acho que em cima de mim aqui, a nossa playlist pra você dar uma olhada sobre os outros personagens que já foram analisados aqui no canal. Outro canal aqui em cima ou aqui em cima da minha cara sobre conteúdo cristão. Você que gosta, dá uma olhadinha lá. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui E até o próximo vídeo. e até a próxima.